Então vamos aproveitar. Leandro Gabiati, o senhor como cientista político, qual foi o maior erro do PT? Foi aquele partido que tentou institucionalizar a corrupção no Brasil, nos órgãos públicos? Bom, a questão da participação do ex-presidente Lula numa entrevista ontem certamente chamou a atenção, foi um dos pontos altos, quanto a fatos políticos na data de ontem, e o evento continua repercutindo hoje. Aqui a questão, quando a gente analisa a postura do ex-presidente Lula, a gente pode utilizar o foco do ator racional. E utilizando essa perspectiva, é difícil que qualquer ator político faça uma autocrítica. Logicamente, todos nós pretendemos que os políticos se autoavaliem e reconheçam erros. É lógico. Mas quando você olha a racionalidade, como é que um ator político pensa, dificilmente ele vai fazer uma autocrítica aberta, se trata do ex-presidente Lula, se trata do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Temer, de qualquer outro ator político. Autocríticas, reconhecer erros explicitamente falando, ninguém faz. Então, o ex-presidente Lula saiu pela tangente dizendo, olha, quem quiser criticar, critique, houve erros, mas, logicamente, ele não entrou no detalhe porque seria, de alguma forma, se fragilizar, ficar vulnerável. Muito bem, Leandro, eu gostaria de pedir licença para que a gente possa, agora sim, com a conexão restabelecida, fazer contato diretamente em Brasília com Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde, bem-vinda novamente aqui ao Top of the Hour. O ex-presidente Lula diz que errou, sim, muito, mas ele chegou a pontuar quais foram esses erros, Luciana? Olha, Mariana, não. Ele deixou muito claro que errou e errou muito. Mas quais foram os erros apontados? O ex-presidente Lula não sinalizou. Estava ouvindo vocês comentando aí também sobre autocrítica. Essa é uma discussão muito antiga dentro do Partido dos Trabalhadores. Mesmo quando o Lula estava no poder, tinha sempre um grupo que avaliava a necessidade de se retomar o PT antigo, de se retomar aos antigos ideais, mas a cúpula do partido nunca quis discutir essa questão. E hoje também isso parece não ser diferente. Lula, no entanto, deixou muito claro que é preciso retornar às origens, é preciso retomar a população, chegar perto, conversar com o povo, ver onde que está tendo vaias, por exemplo, e as vaias são importantes até para saber quais problemas precisam ser resolvidos. Agora, o ex-presidente, apesar de já estar aí, como todos os demais candidatos, pensando na campanha, já trabalhando como pré-candidato, ainda minimizou, disse que 2022 ainda está longe, que ainda está conversando com as pessoas, mas há uma sinalização grande. Ele até citou o recente exemplo da Alemanha ao afirmar que precisa conversar com outras legendas, precisa conversar com outros políticos, uma vez que é necessário para se chegar ao poder muitas vezes se aliar a antigos adversários. O ex-presidente Lula nas redes sociais houve uma repercussão importante, principalmente da esquerda brasileira, levando-se em consideração que o podcast que foi divulgado ontem, de influenciadores digitais, foi no mesmo horário da live do presidente Jair Bolsonaro. E a sinalização dentro do Partido dos Trabalhadores é de que é preciso o ex-presidente Lula aparecer mais. Ele ainda fez críticas ao governo aqui, Bolsonaro. Classificou o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, que apenas mudou de nome, como uma bobagem que tem como único objetivo a eleição do ano que vem. E ainda criticou o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o governo dele é uma tempestade de maldades. Não faltaram críticas também ao ex-governador de São Paulo, João Dória, que também aparece como pré-candidato do PSDB à presidência da República. Luciana Verdolim, direto de Brasília. Eu já provoco a Bruna Torlai. Bruna, vai ser difícil o PT tirar essa tarja de partido corrupto que corroeu as estruturas das empresas públicas? Lula vai conseguir tirar esse rótulo de bandido, já que ficou preso? Será que vai ser possível se eleger com todo esse histórico? Olha, William, é impossível desvincular a imagem do PT a essa imagem da corrupção.
tanto que o PT tem apostado muito mais e tenta aproximar o seu adversário maior, que é o Jair Bolsonaro, da corrupção também, como dizendo, não, nesse ponto nós somos iguais, agora, nesse outro eu sou melhor. Então, assim, a gente percebe que, inclusive, se abre mão de dizer que não fez tudo aquilo, né? E quando ele fala houve erros, houve muitos, ele já está aí assumindo que, evidentemente, ele fez a corrupção. E tem sido mais importante para o Lula dizer, não, mas os outros fizeram também. Ou seja, angariar uma suposta cumplicidade, né? Como se fosse possível comparar, né, o tipo de corrupção que envolveu toda a máquina pública e envolveu os chefes do executivo, que aí a gente não tem só o Lula, mas todos os seus braços direitos, como se fosse possível comparar esse tipo de coisa que se estendeu ao longo do governo Dilma com a corrupção eventual em terceiro e quarto escalão de governo. Não é possível comparar, né? Mas evidentemente que o Lula aposta nessa tentativa de tornar todo mundo igual nesse quesito da corrupção, uma vez que ele não pode se desassociar, para tentar aí ganhar espaço nos outros aspectos, fazer com que as pessoas esqueçam desse ponto e falem de outras coisas. E até o Moro, sobrou até para o Moro, né? Na medida em que ele foi declarado suspeito aí pelos amigos do Lula no STF, o que é absolutamente complicado, né? Porque o Sérgio Moro, você pode ter muitas críticas a ele, mas tentar compará-lo ao Lula na questão da criminalidade é um absurdo total. Ainda assim, é o que se tenta fazer ali na campanha do PT. Felipe Bueno, a gente percebe, então, uma avaliação aí, como a Luciana Verdolim muito bem trouxe para a gente, interna mesmo, do próprio partido, dizendo que o presidente precisa aparecer mais, e a gente já começa a ver também algumas articulações que são muito características ao PT de estratégias, né? Como, por exemplo, esse podcast ter sido veiculado no mesmo horário da live do presidente Jair Bolsonaro, justamente para dividir, né, as atenções. Gostaria da sua opinião, Felipe Bueno, antes e depois nós passamos para o nosso entrevistado aqui, Leandro. Eu quero até aproveitar e fazer já um comentário / pergunta para o professor Leandro. Agora, há algumas semanas a gente comentava, né, que o desempenho no momento pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva depende de fatos, daqui até as eleições, ou pelo menos até a homologação da candidatura, enfim, vai depender de fatos. E o fato de ontem foi um grande fato, né? Bateu o recorde do Spotify em 2021 e está rendendo comentários até agora. O elemento de pedido de desculpas, de reciclagem, de revisão de procedimentos para acrescentar um fato ao debate, deve-se muito às críticas feitas em 2018, que ele assumiu, né? De que o PT se distanciou do povo, né? E o povo, né, da época da formação do PT, não é o mesmo povo de hoje. O PT nasceu nas portas de fábrica. O Brasil era um país que tinha uma massa de operários, uma massa de indústrias muito importante na direção dos rumos do país. Isso mudou, né? Veja como estão os setores da economia hoje. A situação econômica do país é muito distinta da situação dos anos 80. Então, faltou ao PT perceber, né, que a composição socioeconômica da sociedade mudou. E o PT estava deitado nos braços do sucesso, né? Agora, veja como o atual presidente não se ajuda, né? Em vez de se distanciar, acompanhando o comentário da Bruna, né? Agora o presidente da República é noivinho de um mensaleiro, também condenado, que cumpriu pena, né? Então, eu pergunto para o professor, o que a gente faz, né? Vai para a Dinamarca, vai para a Noruega, como é que a gente restaura a confiança na política do país, sendo que os dois polos que estão na disputa hoje têm os mesmos problemas? Opa, bom, vamos lá por partes, que não está fácil, mas vamos ser otimistas e vamos ter fé no Brasil, que, né, é um país bom, um país positivo e vai dar certo. Demora muito, a política não é simples. Uma sociedade com 200 milhões de habitantes, com interesses muito diversos, não é simples de governar, a gente está observando isso aí, mas o otimismo tem que ser fundamental e liderar todas as nossas ações. Primeiro ponto, sobre o PT. Todo partido que chega ao poder tende a se distanciar sempre um pouco e a mudar, né? Ao longo do exercício do governo, certamente se distanciando às vezes das suas bases, faz parte da lógica do poder. Isso aí aconteceu certamente com o PT e há discussões internas dentro do partido que logicamente não são expostas,
Mas é fato que o PT perdeu vínculo com as suas bases. Segundo ponto, há uma mudança que todos nós estamos observando no século XXI em relação à economia, você observava bem. E a questão é que o PT e muitos outros partidos, mas fundamentalmente o PT, tem dificuldade de mudar a sua cabeça, o seu mindset, né, como a gente diz. O partido tem ficado no século XX, as discussões que são feitas, essa forma de comunicação que o PT tem, é uma forma muito tradicional de fazer política e não está, talvez, alinhada ou ajornada àquilo que o mundo é hoje. Então, não só o PT, todos os partidos, de fato, têm que se reinventar, né? E há dificuldade, porque você tem culturas políticas, culturas partidárias, que, de fato, tendem a ser uma força conservadora dentro das organizações, né? E impedem que você tenha uma renovação, um ajornamento. Às vezes, isso aqui é uma crítica ao PT, é só resta olhar os quadros, né? A gente tem figuras dentro do PT que estão há 20, 30 anos fazendo política, por exemplo, a própria presidente Gleice. O PT poderia, talvez, se orientar para uma modernização, para uma renovação de quadros, mas aí a questão é interesse de quem comanda o partido renovar justamente essas estruturas. O presidente certamente tem na Gleice Hoffmann, que hoje preside o partido, uma figura de confiança, uma figura leal, né? Certamente seria bom ver uma renovação, não só dentro do PT, mas de outros vários partidos. Mas há uma dificuldade, logicamente, quem tem poder não quer ceder esse poder, né? Mesma coisa, vamos falar agora do outro lado, né? Do Partido Liberal, ao qual o presidente Bolsonaro se filiou essa semana. Uma figura também da política tradicional, como Valdemar Costa Neto, que está ali há 20 anos, 30 anos fazendo política, e a gente não vê a renovação que todos nós queremos ver e que é necessária para a política. Há uma questão de poder, por um lado, de não ceder espaço, e há uma dificuldade também em se adequar a uma nova situação política, social, de tecnologia, de formas de produzir, que os partidos têm dificuldade em entender e em se adaptar. Leandro, o fato do podcast do Lula ter sido mais visto, a gente está em campanha eleitoral. Nada impede que tenha sido o robozinho lá assistindo, enfim, não vamos entrar no mérito disso, mas nós estamos no meio de uma campanha. Agora, fato é, o Lula, ele tem um eleitor fiel a ele tem uma base. Essa base, a gente vem observando que ao longo dos anos, se ele pegou lá, se o triplex era dele, se o sítio era ou não era, se ele pegou grana, se o PT pegou grana, não interessa. É um fiel ao Lula, é aquele, acredita nele, ele é o meu mentor, e independente do que ele fez, eu vou votar nele. Isso mesmo. Vamos lá, duas coisas. Há uma base que, assim como o presidente Bolsonaro tem uma base muito fiel, independente de diversos assuntos, que se mantém fidelizada, se mantém leal ao presidente, o ex-presidente Lula também tem uma base ideológica muito forte, que faz dele hoje um pré-candidato muito competitivo. Agora, há uma questão importante que deve ser mencionada, e que é: as pesquisas indicam hoje que a principal preocupação do cidadão deixou de ser a pandemia. Logicamente, foi implementada uma campanha de vacinação que teve alcance nacional importante, o que está permitindo, de alguma forma, retornarmos aos poucos a uma realidade normal, né? E deixa de ser prioridade essa questão da pandemia, passa a ser prioridade a preocupação em relação à economia, né? Ao poder de compra do salário, ao consumo, à diminuição do poder de consumo. E não só para a base ideológica do ex-presidente Lula, mas também para parte da sociedade que identifica o ex-presidente como uma figura que pode fazer retornar aquele nível de consumo que a sociedade brasileira teve 10 anos atrás, por exemplo. Então, aqui a gente falava de pauta de corrupção, que certamente será um dos assuntos importantes na campanha. Agora, o principal assunto da campanha tende a ser justamente como é que os candidatos vão propor uma retomada da economia, uma retomada do consumo. Esse aí será o principal assunto. A gente, por exemplo, assistia à filiação do ex-presidente Bolsonaro ao PL, e o fundo de imagem, né, atrás dos participantes eram pessoas, né, com panela na mesa, com comida, com alimento. Então, basicamente, o que vai orientar a campanha de 2022 será justamente o poder de consumo, poder comprar alimento, poder comprar carne novamente, e justamente essa questão é o que, de alguma forma, colabora para que Lula tenha esse aumento, esse apoio, pelo menos que as pesquisas revelam, né? Justamente por atrelar a imagem dele a uma imagem do passado que tem a ver com consumo, com poder de compra.
Muito bem, nós conversamos com Leandro Gabiati, cientista político. Leandro, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos, participação no Top of the Hour.